E aí pessoal, Jamerson Ferreira falando para o canal Saúde Coletiva. Sim, o tema incentiva a atividade física na APS. Sim, estou muito bem ambientado de camisa regata, tomando uma água e se preparando para falar com você, profissional de saúde, você, gestor, você, pesquisador, que neste momento o Ministério da Saúde está abrindo um financiamento para os municípios com a finalidade de incentivar a atividade física, a prática da atividade física na atenção primária e saúde. E como é que isso vai acontecer? Explica, mas para explicar direitinho, a gente primeiro vai dar uma dica. Se você ainda não está inscrito aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva, se inscreva, tá perdendo tempo. Se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha, ative as notificações que você vai estar sempre informado dos nossos lançamentos. Tá bom? O que a gente vai fazer hoje, nesse vídeo sobre atividade física na APS? A gente não vai fazer nenhuma malhação aqui na sua frente, a gente vai mergulhar na portaria. Não vai ser uma atividade física, vai ser uma atividade cognitiva, intelectual, mas vai fazer muito bem ao seu bolso. Então, se liga aí que a gente vai falar sobre isso. A primeira coisa que a gente vai falar com vocês: como é que o Ministério da Saúde vai fazer esse financiamento? Ele é para todos? Não, ele não é para todos, a gente vai explicar, tá bom? Mas antes disso, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer uma coisa? Vamos mergulhar na portaria, nossa atividade física, e depois a gente volta aqui a falar do nosso canal, tá bom? Que é esse canal aqui, Descomplicando a Saúde Coletiva. Bom, a portaria que a gente vai falar está aqui, a portaria 1105 de 15 de maio. 15 de maio, ela é bem recente, esse vídeo está sendo gravado agora dia 3 de junho de 2022. A gente vai falar tudo sobre essa portaria, então se liga, a gente promete ser bem interessante. Então, primeira coisa, essa portaria ela é destinada ao repasse financeiro federal, ou seja, do Ministério aos municípios, sob categoria de custeio. Todo mundo adora o recurso de custeio pela liberdade que ele faz. Mas lembrando que as escritas, elas sempre vão dar uma dica de aplicação desse recurso, tá bom? Então não é porque é recurso de custeio que você vai estar liberado para fazer qualquer coisa que lhe interesse. Não é assim. Ok? Então, o recorte é a atenção primária. A prática que lhe interessa é a atividade física, tá? Então, vamos aqui navegar. Fica instituído nesse artigo aqui, artigo 142, o bloco de financiamento de custeio. Quais são os objetivos? Implementar as atividades físicas na APS por meio de outros mecanismos. Ou seja, isso aqui significa a dica que ele vai dar de como aplicar este recurso. Ele não é livre aplicação, tá bom? Então é uma portaria que, apesar de ser de custeio, e isso tem acontecido mais frequentemente, ela vai direcionando a aplicação. Então o que é que pode ser feito com essa portaria? Contratação de profissionais de educação física para atuar onde? Na APS. Aquisição de materiais de consumo, qualificação de ambientes voltados à atividade física. Percebam, há alguns anos atrás, essa determinação ela não acontecia, essa indicação de aplicação de recurso. Hoje está acontecendo com maior frequência, tá bom? E o que é um segundo objetivo? Melhorar o cuidado de pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, mediante a inserção da atividade física na rotina desses indivíduos. No Previne Brasil existem dois indicadores, o 6 e o 7, mas eles são movidos por cadastro e atendimento de médicos e enfermeiros a pessoas com hipertensão e doenças crônicas, hipertensão e diabetes mellitus. Mas esses indicadores, eles muito mais estão focados na assistência do que na prevenção, ou seja, no acesso a pessoas com doenças crônicas para o processo. Então, uma coisa que a gente vai ver é o seguinte: os municípios poderão solicitar credenciamento e recebimento de incentivo financeiro, ou seja, não é automático, não é para todo mundo. Segundo, para os seguintes estabelecimentos: postos de saúde, ou centro de saúde, ou unidade fluvial. Então aqui a gente já tem uma dica que existem níveis de financiamento diferenciados. Então vem a solicitação de credenciamento para recebimento do incentivo financeiro se dará
pelos gestores de Distrito Federal por meio do painel eletrônico aqui no endereço do CISAB. E o CISAB tem apresentado vários problemas. Inclusive, esse credenciamento foi adiado até o dia 6 de junho, devido a esses constantes problemas do e-gestor AB. Tá bom? A página é o egestorab.saude.gov.br. Parágrafo único. A solicitação de que trata esse caput deverá ser realizada no período de 20 dias. Então, se a portaria foi publicada no dia 15, né, vai até o final do mês, mais o início do mês seguinte. Então, por isso aí, dia 6. A Secretaria de Atenção Primária realizará a análise e solicitação do credenciamento com critérios técnicos para priorização dos estabelecimentos de saúde. Então, os critérios técnicos serão definidos em ato específico. A homologação dos estabelecimentos de saúde que solicitarem o credenciamento observará a disponibilidade orçamentária. Essa linha aqui sempre existe quando você tem uma portaria que fala de adesão para recebimento. O Ministério da Saúde publicará a portaria de homologação de estabelecimentos que farão jus. Beleza. Quais são as modalidades? Modalidade 1 é a mais leve, de menor financiamento. Bom, conforme o tipo de estabelecimento, no anexo C dessa portaria, é dispensada a vinculação do profissional de educação física, ou seja, você não precisa contratar, não precisa ter no quadro, basta que você faça a adesão por estabelecimento que você vai receber esse valor, tá bom? Na modalidade 2, fica acrescido o valor de R$ 500 em função de 20 horas semanais do profissional de educação física. Aqui está o código CBO devidamente cadastrado no Sistema Nacional de Saúde. Vejam, o profissional de saúde cadastrado 20 horas por estabelecimento. Infelizmente o repasse é baixo. Sim, o repasse é bem baixo. Ele não proíbe que esse profissional tenha outra carga horária para outro estabelecimento ou outra vinculação com outra equipe, por exemplo, o NASF. Modalidade 3, fica estabelecido no anexo C dessa portaria, R$ 1.000 em função de 40 horas. Aqui já complica, né? Para que ele assuma mais outras atividades. E o recurso ainda é baixo, mas sim, é um recurso novo. Podendo, agora aqui a gente vai continuar a ler, né? Modalidade 3, fica estabelecido no anexo C acrescido de R$ 1.000 em função do vínculo de 40 horas desse profissional. Código aqui, o mesmo código anterior. Devidamente cadastrado no CNES, podendo ser 2 profissionais de 20 horas ou um profissional de 40. Bom, nesse estabelecimento vai ser vinculados ou 2 possibilidades. Ou um profissional 40 horas ou 2 de 20. Mas sem precisar mencionar equipe, vai ser vinculado ao estabelecimento. No ato de credenciamento, o primeiro repasse mensal será realizado considerando as informações utilizadas no CNES, referentes à vinculação ou não do profissional de educação física ao estabelecimento elegível, porque existem 3 modalidades e a primeira não precisa de vinculação. A modalidade de incentivo de que trata esse caput poderá ser alterada mensalmente de forma automática, independente da solicitação do gestor municipal, considerando a situação mensal do CNES e o alcance das metas dos indicadores. Então vamos entender como é que esse recurso ele pode alterar mensalmente. Os valores de repasse por estabelecimento que constam no anexo C. O incentivo financeiro federal de custeio previsto nessa portaria poderá ser transferido mensalmente na modalidade fundo a fundo. Ok. Para manutenção do recebimento de que trata esse caput, será considerado o cumprimento dos seguintes aspectos. Primeira coisa, nos primeiros 6 meses, após publicação da portaria de credenciamento, será observado o envio dos dados referentes às práticas corporais de atividade física registradas sobre forma de informação do CISAB, né, no Sistema de Informação e Atenção Básica, considerando estabelecimentos credenciados e elegíveis. A prática de atividade física a gente já sabe qual é. É registrado na ficha de atividade coletiva, na categoria de atividade / procedimento coletivo, e lá vai estar práticas corporais, tá bom? Então, a gente já sabe até a forma de registro. Segundo, a partir do 7º mês de publicação da portaria de credenciamento, será observado o quantitativo de registro de ações e práticas corporais e atividades que ficam no CISAB, considerando os estabelecimentos e incentivo financeiro. Então, durante os 6 primeiros meses, não tem meta, mas a gente vai continuar lendo, tá? Então, as seguintes metas.
O centro de saúde, registro, mas vamos ler de novo? A partir do 7º mês, então os 6 primeiros meses não tem meta. Então, a partir do 7º mês, quais são as metas? O centro de saúde, registro de no mínimo 30 fichas, porque é uma ficha por cada grupo, de atividade física que contemplem as práticas corporais. Então, centro de saúde ou modalidade, ou unidade básica de saúde. Segundo, posto de saúde, no mínimo 10 atividades de atividade coletiva que contemplem as práticas corporais. E a unidade móvel, no mínimo 5 fichas. Artigo 142. O desenvolvimento das atividades a partir dos objetivos que trata no artigo 142b será monitorado por meio dos seguintes indicadores. Então vamos conhecer aqui os indicadores. Indicador 1. Número de profissionais de educação física com suas respectivas cargas horárias. Então, a primeira coisa é informar no CNES corretamente o cadastro com CBO e carga horária, vinculados aos estabelecimentos a que foram aderidos, tá bom? Então, a primeira leitura é a avaliação do CNES conforme a adesão. Caso contrário, seu recurso vai cair. Indicador 2, número de práticas corporais de atividade física registradas no CISAB, considerando estabelecimentos credenciados e elegíveis ao incentivo financeiro. Então, a gente tem CNES versus produção, ok? Lembrando que os 6 primeiros meses não será cobrada a produção somente a partir do 7º mês, mas não significa que você não vai trabalhar, tá bom? Isso após a saída da portaria de homologação. Então, a coordenação da atividade física após ações intersetoriais é a responsável pela coordenação do monitoramento, financiamento e custeio. Isso aqui é a organização do Ministério da Saúde. A prestação de contas referente à aplicação do incentivo financeiro de que trata essa seção será realizada por meio do relatório anual de gestão no ente federativo. Então, é bom preparar cada relatório quadrimestral e o relatório anual de gestão para a entrada quando cair esse novo financiamento. Ok? O FNS adotará medidas necessárias para a transferência de recursos estabelecidos fundo a fundo. O Ministério da Saúde suspenderá a transferência do recurso financeiro de que forma? Quando for identificado a ausência do envio de dados de práticas corporais de atividade física por meio do CISAB por 3 competências consecutivas após a publicação da portaria de credenciamento. Então, essa regra ela só vale após a portaria de credenciamento. Mesmo que você não tenha meta, você não pode ficar a 0. Então, esse é um critério que você tem que saber. Não pode ficar a 0 por 3 competências consecutivas, senão a 4ª você perde o recurso. O não alcance da meta, conforme descrito, a partir do 7º mês, após a publicação. Então, você só não pode ficar 0 durante 6 primeiros meses, por unidade cadastrada, e a partir do 7º mês vai ter que cumprir as metas, né, de acordo com o tipo de estabelecimento. Parágrafo único. A suspensão financeira do incentivo mensal será mantida até a resolução das regularidades identificadas. Então, se em uma competência você perdeu por não atingir as regras do CNES ou de produção, organizou isso, o recurso volta no mês seguinte, se o Ministério verificar tanto a produção, de acordo com o período, e a composição das equipes conforme a modalidade de adesão no e-gestor. Os recursos orçamentários de que trata o artigo 142 serão provenientes do orçamento do Ministério da Saúde, e aqui ele vai dizendo aqui a forma. Bom, vamos ler aqui o parágrafo único. Para os anos subsequentes, ou seja, a partir de 2023, os recursos orçamentários do incentivo financeiro de que trata essa seção dependerão de disponibilidade orçamentária. Então, essa portaria ela vai funcionar até dezembro. Tá, com recurso protegido. A partir de dezembro, é necessário que se faça uma nova elaboração de recurso para garantir esse financiamento. E aí a gente vai conhecer o anexo C que tanto foi falado. Quando a adesão ela é feita por centro de unidade básica de saúde sem o profissional, é R$1.000, né? Que é o mais popular, né? Porque a gente tem muito mais unidades básicas de saúde. Na modalidade 2, com 20 horas do profissional de educação física por unidade ou centro de saúde, R$1.500. Modalidade 3, 40 horas do profissional de educação física, R$2.000. Bom, se você fizer adesão por posto de saúde, R$500. Se você fizer adesão
Por posto de saúde com profissional de educação física 20 horas, R$1.000. Se você fizer adesão 40 horas, posto de saúde, R$1.500. Unidade móvel ou fluvial, que é de menor quantidade, R$500, R$1.000, R$1.500. Qual é a dica? Como se trata de recurso novo, faça sua adesão. Se você não tiver profissional, você vai cair na modalidade 1, que é sem profissional de educação física. Se você tiver profissional e ele tem disponibilidade de carga horária, eu já tenho no NASF. Ótimo, separa 20 horas, diminui a carga horária dele no NASF, inscreve ele na modalidade 2. Se você tiver mais de um profissional e, por exemplo, eu tenho 2 profissionais de educação física, ou eu quero gerar um novo financiamento e ele não tem possibilidade de trabalhar em 2 locais, o que eu vou sugerir? Retira ele do NASF, coloque ele para trabalhar nessa atividade e aí você pode ter o NASF trabalhando com outros profissionais. Desse jeito, você vai gerar financiamento. Essa é a ideia, gerar financiamento para a prática de atividade física. Eu até suei um pouquinho de falar tão rápido nesse assunto. Beba sua água, faça sua atividade física, seja remunerado por isso. Você não vai pagar quem vai estar fazendo, não é o usuário, é o profissional de atividade física. Então, por tudo isso, eu vou lhe convidar, sim, para fazer a sua inscrição aqui no canal Descomplicando Saúde Coletiva. Dê o seu joinha, faça o seu like, compartilhe esse link, né? E deixe aqui o seu comentário. A gente espera você na próxima produção aqui do canal Descomplicando Saúde Coletiva.